O processo criminal envolvendo Sean Diddy Adjicombe sofreu uma reviravolta inesperada nesta sexta-feira, 21, quando um dos advogados de defesa do rapper, Anthony Rico, protocolou uma moção para se retirar do caso. A decisão veio em um momento crítico, com novas evidências apontando para uma possível pena de morte, o que aumenta ainda mais a pressão sobre a equipe de defesa do magnata da música. De acordo com documentos obtidos pela imprensa, Rico citou razões suficientes protegidas pelo privilégio advogado-cliente como justificativa para sua retirada do caso. Embora os detalhes do pedido permaneçam em sigilo, fontes próximas ao tribunal sugerem que o advogado pode ter sido pressionado por elementos internos do próprio processo, o que levanta suspeitas sobre os bastidores da defesa de Diddy. Desde que foi preso, Sean Diddy Adjicombe tem enfrentado acusações pesadíssimas, incluindo conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para envolvimento em prostituição. Com o avanço das investigações, promotores federais agora trabalham com a possibilidade de solicitar pena de morte, caso consigam comprovar o agravamento de certos crimes ligados à exploração sexual e abuso sistemático. Especialistas jurídicos explicam que casos de tráfico humano em larga escala, quando comprovados com elementos agravantes como coerção, sequestro e abuso de menores, podem ser qualificados para a pena de morte dentro da legislação federal dos Estados Unidos. Se isso ocorrer, o rapper se tornaria uma das poucas celebridades a enfrentar um julgamento que pode culminar em sua execução. Fontes próximas à defesa afirmam que Anthony Rico vinha demonstrando sinais de desconforto nos últimos meses. O advogado, que assumiu o caso em setembro de 2024, estava envolvido diretamente nas estratégias de defesa do magnata da música. Contudo, com as novas revelações e a escalada das acusações, sua saída pode indicar um temor real dentro da equipe jurídica. Um especialista jurídico, sob condição de anonimato, disse à imprensa que a retirada de Rico pode estar ligada a uma estratégia da defesa para distanciar determinados advogados de um possível desfecho negativo. A possibilidade de pena de morte coloca uma pressão extrema sobre qualquer advogado. Se ele acredita que a condenação é inevitável, pode ser que prefira sair antes que seu nome esteja vinculado a um caso tão impactante. Caso a promotoria convença o júri de que Diddy comandava uma rede de exploração sexual e coerção, ele pode ser condenado à pena capital. A defesa, por outro lado, ainda busca desqualificar as provas apresentadas e argumenta que não há ligações concretas entre o rapper e os crimes de que é acusado. Por enquanto, outros dois advogados continuam à frente do caso, Mark Agnifilo e Teni Geragos. No entanto, há rumores de que novas mudanças podem ocorrer na equipe jurídica, especialmente diante da gravidade das acusações. O julgamento de Sean Diddy Adjicombe continua sendo um dos casos mais polêmicos da história recente e promete ter novos desdobramentos em breve. Resta saber como a saída de Rico impactará o rumo da defesa e quais serão os próximos passos da promotoria para buscar a condenação do rapper. Com a saída de Anthony Rico, a defesa de Diddy enfrenta um período de incertezas e especulações crescentes. Informações recentes indicam que o advogado temia estar sendo alvo de investigações paralelas devido ao sigilo de certas informações dentro do caso. Essa possibilidade levanta questionamentos sobre a profundidade das acusações contra Diddy e se há novos envolvidos sendo investigados pela promotoria. Além disso, há rumores de que Rico tenha recebido ameaças veladas, o que pode ter influenciado sua decisão de se afastar. A complexidade do caso se intensifica à medida que surgem indícios de que a promotoria pode estar de posse de novas provas explosivas, capazes de agravar ainda mais a situação do rapper. Documentos internos sugerem que mensagens, transações financeiras e depoimentos inéditos podem ser usados para consolidar as acusações. Os promotores federais já começaram a reavaliar todas as provas coletadas, e há indícios de que novas testemunhas possam estar cooperando com a acusação em troca de imunidade. A expectativa é que essas testemunhas tragam relatos contundentes, potencialmente revelando uma rede de crimes muito mais extensa do que se imaginava inicialmente. A saída de Rico gerou desconforto entre os advogados restantes. Mark Agnifilo e Teni Geragos agora têm a responsabilidade total da defesa de Diddy, mas há boatos de que outros membros da equipe podem seguir o mesmo caminho de Rico, temendo uma eventual derrota no julgamento.
Alguns advogados estariam considerando a possibilidade de negociar acordos para minimizar as perdas, enquanto outros preferem se manter distantes de um caso com repercussões tão sérias. O clima tenso não se restringe apenas à defesa. Dentro do tribunal, especula-se que a acusação esteja preparando uma nova estratégia que pode mudar completamente o rumo do julgamento. A inclusão de novas provas e testemunhas-chave pode ser determinante para o pedido da pena de morte. Além disso, analistas jurídicos apontam que a promotoria pode utilizar a saída de Rico como um indício de que a defesa está desmoronando, o que pode influenciar a opinião pública e até mesmo os jurados. Diddy se mantém em silêncio, mas pessoas próximas ao magnata revelam que ele está extremamente preocupado com o rumo que o caso está tomando. O rapper, que sempre se mostrou confiante, agora enfrenta um cenário cada vez mais desfavorável. Relatos internos indicam que ele estaria considerando uma mudança drástica na estratégia de defesa, possivelmente aceitando um acordo para evitar a pena de morte. Enquanto isso, fãs e aliados do músico continuam divididos. Alguns acreditam que ele é vítima de uma perseguição judicial, enquanto outros enxergam as acusações como cada vez mais verossímeis. A repercussão do caso tem sido massiva, dominando manchetes e sendo amplamente discutida nas redes sociais. Celebridades e influenciadores começam a se posicionar, aumentando ainda mais a pressão midiática em torno do julgamento. O julgamento promete novos capítulos explosivos nos próximos dias, e a saída de Rico pode ser apenas o começo de uma nova onda de reviravoltas no caso Diddy. A incerteza cresce a cada momento, e as próximas audiências podem definir o destino do rapper de forma irreversível. Relatos coletados pelo Ministério Público Federal detalham um padrão de abuso sistêmico que se estendia por anos. As vítimas descrevem festas privadas organizadas por Diddy onde drogas, coerção e violência faziam parte do ambiente. Algumas delas eram menores de idade na época dos acontecimentos e afirmam que eram aliciadas com promessas de sucesso na indústria musical. Sob anonimato, revelou que grandes nomes da música e do entretenimento faziam parte desse esquema. Essas festas não eram apenas eventos sociais. Elas eram arenas de abuso onde as vítimas eram tratadas como mercadoria, afirmou. Entre os novos nomes citados nos depoimentos, o rapper e produtor Jay-Z é um dos mais controversos. Embora sua equipe tenha negado qualquer envolvimento, fontes judiciais indicam que ele foi mencionado em diversas ocasiões por vítimas que relatam sua presença e possível conivência com os eventos promovidos por Diddy. Além de Jay-Z, outros artistas e figuras influentes da música e do cinema estão sendo mencionados nas investigações. Documentos obtidos por jornalistas indicam que nomes de alto escalão podem ser chamados a depor nos próximos meses, o que pode levar o caso a um novo patamar. A promotoria está acumulando evidências suficientes para ampliar o caso, transformando-o em um dos maiores escândalos da história da música. O advogado-chefe da investigação afirmou que há indícios robustos de que os crimes praticados foram acobertados por uma rede poderosa dentro da indústria do entretenimento. Estamos falando de uma rede sofisticada de abuso, onde dinheiro e fama eram usados como armas para silenciar e manipular vítimas, declarou. A possibilidade de novas prisões está sendo discutida internamente, e as vítimas estão sendo incentivadas a prestar depoimentos detalhados para fortalecer o caso contra os acusados. A indústria do entretenimento está em choque com as revelações. Empresas de mídia e grandes gravadoras estão revisando seus contratos e relações com os artistas envolvidos. O cancelamento de parcerias e contratos publicitários já começou a ocorrer, enquanto marcas temem ser associadas ao escândalo. Famosos se dividem entre apoio e repúdio a Diddy. Enquanto alguns mantêm silêncio, outros, como ex-colaboradores e artistas que já trabalharam com ele, começaram a se pronunciar. O rapper 50 Cent, por exemplo, usou suas redes sociais para criticar abertamente o ex-produtor musical, dizendo que a verdade sempre vem à tona. Com o julgamento se aproximando e a lista de vítimas aumentando, as expectativas estão altas para os próximos desdobramentos. Analistas jurídicos afirmam que o caso pode levar a sentenças históricas e reconfigurar as relações de poder dentro da indústria do entretenimento. O que antes era visto como um caso isolado envolvendo Diddy agora está se transformando em uma exposição de um sistema de abuso profundamente enraizado.
As próximas audiências podem revelar ainda mais detalhes chocantes e selar o destino de um dos nomes mais poderosos da música americana.